Olá, Bill. Ainda segurando as pontas, pelo que vejo. Como vai, John? Faz tempo que não o vejo por aqui. Aqui é Bill Miller, chefe da nossa estação transmissora. Bill? Sr. Thomas? Como vai, Sr. Thomas? É um grande acontecimento que nós fazemos uma transmissão daqui. Esta é especial sobre válvulas. Bill, que tal mostrar a ele algumas de verdade? Ah, claro. Vem até aqui. Dê uma olhada ali, Sr. Thomas. É onde sua corrente de voz é intensificada antes de ir para o éter. É um Whopper, não é? Elas estão entre as maiores válvulas já feitas, Sr. Thomas. Elas lidam com tanta energia que precisam ser resfriadas por um sistema de circulação de água. Sim, senhor. Se não fossem essas belezinhas, não haveria rádio. E pior ainda, Bill e eu estaríamos sem emprego. Pode apostar. Sim. E 1 milhão de outras pessoas devem seus empregos ao cubo de vácuo, inclusive eu. Na verdade, praticamente todo mundo foi beneficiado por ele de alguma forma. Minha transmissão começa com 2 anos atrás. Em Nova York, Alexander Graham Bell repetiu as primeiras palavras transmitidas por telefone. Sr. Watson, vem aqui. Eu quero você. Mas dessa vez o assistente do inventor riu. Não consigo passar de uma semana, Dr. Bell. Estou em São Francisco. Foi a primeira conversa telefônica transcontinental. Essa troca de cumprimentos marcou a inauguração do telefônico transcontinental. No mesmo ano, a fala foi transmitida através do Atlântico pelo primeiro radiotelefone. No entanto, esses 2 milagres da comunicação se desenvolveram a partir de uma única descoberta: o cubo de vácuo. Uma descoberta que surgiu de uma observação casual na oficina de um grande inventor em Menlo Park, Nova Jersey. A história começa em 1883, com um problema: a quebra dos filamentos da lâmpada incandescente de Thomas A. Edison. Observando que a ruptura ocorria invariavelmente na extremidade positiva do filamento, Edison concluiu que algumas partículas elétricas negativas desconhecidas estavam bombardeando essa extremidade do fio energizado. Experimentos posteriores revelaram que o fluxo de partículas carregadas poderia ser influenciado por um fio extra selado no bulbo da lâmpada. Edison registrou esse fenômeno curioso em seu caderno e se dedicou a muitas outras invenções. Ele ficou conhecido como o interessante, porém inútil, efeito Edison. Uma geração depois, Dr. Lee De Forest acrescentou um terceiro elemento que transformou o efeito Edison em uma garrafa mágica, a primeira joia vácuo. Mas coube aos cientistas e engenheiros dos laboratórios Bell Telephone aperfeiçoar e comercializar a joia vácuo. Entre essa multidão de pesquisadores da Western Electric e do sistema Bell estavam os doutores J.W., Cole Pitts, Vanderbilt e o falecido Dr. Arnold. Com seus colegas, eles desenvolveram o tubo até torná-lo uma sensação comercial. E em seguida, em 100 formas especializadas, aplicaram às instalações de comunicação elétrica. Assim, a partir desse produto dos laboratórios Bell, surgiram 4 grandes novas indústrias: radiotelefônico de longa distância, o fonógrafo moderno e as indústrias cinematográficas sonoras. Você consegue se lembrar do telefone de uma geração atrás? Nova York para Denver era a ligação mais longa que podia ser feita e era incerta. Então o cubo de vácuo entrou em serviço e o telefone transcontinental se tornou uma realidade. As linhas se espalharam por todas as cidades, vilas e aldeias do país. Os radiotelefones atravessaram todos os oceanos, conectando o telefone em sua casa com 38 milhões dos 40 milhões de telefones do mundo. Tudo porque um tubo de vácuo pode amplificar a voz humana sem distorção. O produto dessa lâmpada mágica que chamamos de cubo de vácuo não é luz, mas eletricidade. Elétrons liberados dos átomos da matéria que os mantém cativos. E o mundo e tudo que ele contém são feitos de átomos. No entanto, escondidos em cada átomo estão de 1 a 92 elétrons. Este fio, como tudo mais, é composto de átomos. E se os microscópios pudessem ampliar 10 milhões de vezes, em vez de milhares de vezes, um desses átomos provavelmente pareceria uma minúscula esfera elástica. Esfera formada por elétrons carregados negativamente que fervilham em torno de um núcleo maciço de eletricidade positiva. Algumas substâncias, especialmente metais, não mantêm seus elétrons firmemente ligados aos átomos individuais, mas permitem que eles vagueiem sem rumo entre os átomos no interior da substância. Essas substâncias são chamadas de condutores elétricos, porque se uma bateria for conectada às extremidades de um fio feito dessa substância, os elétrons livres flutuam ao longo do fio,
continuando seus movimentos sem rumo enquanto flutuam. É esse movimento de massa de elétrons que chamamos de corrente elétrica. Sempre que o movimento sem rumo de um elétron o leva além da superfície do metal para o espaço externo, ele é imediatamente puxado de volta pelas atrações elétricas entre o elétron e a comunidade de átomos que ele deixou. Para se tornarem úteis em um tubo de vácuo, no entanto, esses elétrons devem ser separados de suas comunidades de átomos e autorizados a se moverem sozinhos. Fazemos isso aquecendo o fio com uma corrente elétrica. Os átomos e elétrons ficam cada vez mais agitados até que alguns dos elétrons correm em direção às superfícies do fio em alta velocidade. Velocidade tão alta que eles poderiam voar de Nova York a Detroit em um segundo. Nessas velocidades, os elétrons conseguem romper as forças elétricas que tentam contê-los. Eles escapam para se mover no espaço fora do fio. Agora, se colocarmos um alvo próximo de eletricidade positiva, os elétrons que escapam da superfície do fio são puxados diretamente para a placa. Na verdade, o espaço entre o fio e a placa está lotado de átomos de ar giratórios, literalmente bilhões deles. E para chegar à placa, os elétrons teriam que passar por eles como anões em uma multidão de metrô. E muitos dos elétrons seriam puxados para átomos estranhos no caminho. Esse problema é resolvido envolvendo o fio e a placa em um bulbo de vidro. Então um vácuo é criado bombeando para fora todos os átomos de ar possíveis. E é daí que vem o nome tubo de vácuo. Agora, os elétrons negativos são disparados diretamente para a placa positiva, sem interferência. Essa atração de elétrons dos átomos não é feita por diversão. Pelo contrário, é um problema econômico importante. Até o momento, pesquisas aumentaram em muito o número de elétrons que podem ser liberados para um aroma. E a cada ano, esse pequeno item sozinho nos economiza cerca de US$ 12 milhões em contas de energia para alimentar nossa aparelho de rádio. Veja como isso foi feito. Pesquisas revelaram que alguns átomos cedem seus elétrons com mais disposição do que outros. Então os engenheiros desenvolveram revestimentos para filamentos de válvula a vácuo. Esses revestimentos produzem superfícies que permitem que os elétrons escapem em temperaturas comparativamente baixas. Dessa forma, a energia necessária para aquecer o filamento é substancialmente reduzida. Agora, com apenas um fio de corrente, o filamento aprimorado mal brilha. No entanto, de cada quadrado de sua superfície quente fluem mais de 10 trilhões de elétrons por segundo. A placa positiva, o segundo elemento das válvulas, é completada com a adição de um fio de saída. No entanto, falta controle. É necessário um guarda de trânsito na rodovia eletrônica. E essa é a função do terceiro elemento, o eletrodo das válvulas a vácuo, a grade. E com sua introdução, começa a real utilidade das válvulas. Feito negativo para repelir os elétrons negativos que fluem do filamento. Cada aumento ou diminuição da voltagem aplicada a ele permite que poucos ou muitos elétrons passem para a placa. Ou, se você preferir uma técnica dos cavaleiros árabes, esses macacos excitados atirando pedrinhas em um alvo através de um obturador retratam o que acontece em um tubo de vácuo. Simples, não é? No entanto, é a essência de uma das descobertas mais importantes do mundo. A capacidade do tubo de vácuo eletrônico de amplificar ou controlar qualquer tipo de movimento de onda elétrica coloca 100 milhões de novos tubos para funcionar a cada ano. No entanto, se soubermos como eles são usados no telefone, podemos entender sua função em todos os aparelhos de transmissão de voz. Para reproduzir a voz humana, nos Estados Unidos, 100 cubos de vácuo e linhas telefônicas seriam necessários cerca de 150 mil chamadores de porcos espaçados ao alcance da voz. O tempo envolveu mais de 5 horas. O telefone faz isso melhor em 1/10 segundo. E em vez de chamadores de porcos, ele usa estações repetidoras, 40 ou mais espalhadas pela rodovia da fala, por exemplo, entre Nova York e São Francisco. No interior, há bancos de amplificadores valvulados. Os repetidores, como os engenheiros de telefonia os chamam. Os tubos em cada estação repetidora funcionam em todas as chamadas de longa distância, amplificando a voz em cada sentido. Veja como isso é feito. Vibrando sob o impacto das ondas sonoras, o diafragma do transmissor inicia um movimento pulsante de elétrons ao longo do fio. Mas, à medida que a energia dos elétrons é gradualmente usada para forçá-los da frente a pulsações de luz, a corrente de voz se torna mais fraca a cada quilômetro. E entrando na grade em ondas fracas, a corrente de voz é ampla o suficiente para moldar os elétrons que fluem do filamento em um padrão de onda semelhante.
Reenergizada sem distorção, a corrente de voz agora sai rapidamente do tubo de platina, chegando ao receptor com a força certa para reproduzir as ondas sonoras originais. Quanto sua voz é amplificada por essas estações repetidoras entre Nova York e São Francisco? Você diz, eu não consigo. O número é 10 com 99 zeros depois. No entanto, os sons da voz não são nem mais altos nem mais baixos quando chegam do que eram quando começaram. Pois essas lâmpadas mágicas amplificam o suficiente para compensar exatamente a energia perdida no caminho. Independentemente do mérito de uma invenção ou descoberta, ela só alcança grandeza quando contribui para o bem-estar de muitas pessoas. Esse é o papel da Western Electric e de organizações semelhantes. A missão de tornar invenções como o cubo de vácuo disponíveis para todos nós. É deles o trabalho exigente de incorporar em cada produto as qualidades de longa vida útil, confiabilidade e eficiência operacional. Aqui na fábrica de tubos de vácuo da Western Electric, cada operador é um artesão habilidoso, um especialista treinado em sua tarefa específica. Esse cuidado meticuloso em fabricação rendeu ao repetidor telefônico e seus tubos irmãos a distinção única de serem feitos sob medida. Típico é a fabricação de tubos repetidores. Os tubos de vácuo usados em televentiladores de longa distância. Eles começam sua longa vida nesta máquina automática de corte a quente. Longos pedaços de tubos de vidro são cortados em pedaços e cuidadosamente alargados no tamanho certo em cada extremidade. Cada pedaço é destinado ao uso na fundação de vidro de um tubo. Os alargamentos preparados são aqui esticados em uma extremidade para receber os fios condutores espaçados. Os alargamentos preparados e formados são agora colocados em suportes de metal nos quais os fios condutores foram inseridos. Em seguida, esta máquina de fazer hastes gira a combinação de vidro e metal através de jatos de gás em chamas cuidadosamente espaçados e dimensionados, e através de mandíbulas de prensagem automática em um recozimento. Por fim, ela fornece uma fundação de vidro completa, ou haste. Uma haste estanque é o gás, livre de tensões, com fios condutores exatamente dimensionados e espaçados para a montagem de eletrodos cúbicos. A uniformidade dos tubos elétricos ocidentais se deve em grande parte ao trabalho preciso desta máquina automática de enrolamento de grade. Ela segura os fios pesados que servem como suporte de grade. Usa entalha para prender os pequenos enrolamentos de grade. Enrola o fio mais fino no lugar e, em seguida, martela os entalhes sobre os enrolamentos. Os espaçamentos entre os enrolamentos são uniformes até alguns milionésimos de polegada, e a operação é concluída sem esticar ou deformar nenhum dos fios, a partir de rolos de chapa de níquel revestida de carbono. Esta prensa perfuradora cuidadosamente protegida produz metades de seções de chapa. As metades das chapas são então fixadas por uma espécie de costura de metal chamada estaqueamento. O eletrodo resultante, a chapa que captura os elétrons no tubo concluído, tem dimensões precisas, de alguns milhares de polegadas. O terceiro elemento vital do tubo de vácuo, o filamento, é iniciado em uma máquina de ajoelhamento e revestimento. Fita de metal. O material do núcleo é estirado sem esticar, através de túneis aquecidos e sobre polias e guias, até que o revestimento químico seja completamente aplicado. Funcionando com sincronização perfeita, esta máquina limpa as fitas de filamento no tubo aquecido na parte superior e as devolve através de 3 banhos de revestimento químico. Durante todo esse processo, a composição química do revestimento e as dimensões do filamento revestido são controladas ao máximo. Os elementos do tubo são sua base de vidro, seu filamento, grade e chapa juntamente, com algumas peças de suporte. E tudo isso é reunido na posição de montagem, em gabaritos usinados com precisão. Eles são encaixados uns nos outros e fixados com segurança no lugar por soldagem elétrica. Ajustados para cada solda, a máquina de solda fornece precisamente a quantidade de energia elétrica necessária para fazer os metais fluírem juntos para obter uma junta segura. Concluída, a estrutura do tubo é precisa, dentro de limites microscópicos em todos os seus espaçamentos. Nenhuma das peças é distorcida em decorrência da montagem, e ainda assim o produto acabado é suficientemente robusto para suportar o manuseio comum durante a fabricação subsequente e no transporte e uso. Neste ponto,
O conjunto completo é selado em um bulbo de vidro. O conjunto é mantido na cabeça giratória de uma máquina a gás. O bulbo é colocado sobre ele. E então a parte inferior do bulbo é cortada por fusão em um ponto, onde o bulbo e a haste podem ser fundidos com segurança. A vedação completa, como é chamada, é hermética e livre de tensões, vazamentos ou outros defeitos. Nesta máquina de exaustão automática, o tubo se torna um tubo de vácuo a todos os gases que são aspirados dele. Com as bombas de vácuo operando a todo vapor, o tubo é levado para um túnel, onde é aquecido eletricamente até derreter o vidro. Isso remove todas as impurezas do invólucro de vidro e dos elementos do tubo, e as leva para as bombas. Nesse ponto, a base é encaixada sobre os fios condutores. Eles são cortados e dobrados na posição correta. E o tubo é enviado por um túnel a gás para fixar a base ao vidro por meio de cimentação em alta temperatura. Da máquina de base, o tubo vai para a posição de soldagem. Aqui os fios são soldados nas laterais das projeções de metal que fazem os contatos entre os elementos do tubo e o circuito telefônico no qual ele será usado. Cada tubo com base soldada agora vai para um soquete de envelhecimento que recebe tensões operacionais de carga total por 8 a 16 horas. E no final desse tratamento de estabilização ele é testado quanto à uniformidade e estabilidade e facilidade de manutenção. E finalmente o tubo repetidor é cuidadosamente limpo. Agora ele está pronto para uso. Mas mesmo aqui, a insistência na perfeição da fabricação se manifesta nos tubos de amostra escolhidos aleatoriamente da linha de produção para testes especiais e testes de vida útil. E nesses arquivos são mantidos os registros de cada um desses tubos de amostra. Registros que mostram que esses tubos funcionaram por mais de 50 mil horas e ainda terão desempenho de alta eficiência. Aqui estão os tubos que dão voz ao rádio e aos filmes falados. Tubos que permitem que o sistema de alto-falantes fale com milhares de pessoas e que o usuário de telefone converse através dos continentes. E todos eles têm a resistência e o alto desempenho dos repetidores telefônicos. Desde aqueles que não são maiores que um amendoim, até este trabalho de 100 watts. E cubos de vácuo gigantes de 250 cauls. Os maiores cubos de transmissão do mundo. Bem, a fabricação de cubos nesta fábrica é mais do que um processo de fabricação. É uma arte. E os homens e mulheres que você viu são artesãos. Artesãos que traduzem as conquistas da pesquisa nas qualidades inerentes a todos os tubos de vácuo elétricos ocidentais. Um terremoto distante, ou colocar um elevador no nível do chão, onde quer que você encontre o cubo de vácuo fazendo sua mágica, ele estará promovendo sua segurança, conforto e conveniência. Chamando o voo 14, certo? Clima no teto do terminal ilimitado. Nuvens finas e dispersas a 500 pés. Visibilidade de 5 milhas. Vento nordeste de 17 milhas. Há apenas um curso, e esse curso começa com uma decisão de que os direitos do homem, a liberdade e a justiça devem permanecer nos Estados Unidos. Olá, mãe. Estou ligando do navio. Estamos a 1000 milhas no mar. Quartel-General Carro 60, caminho da Lee Avenue. Big. Obtenha uma bússola de rádio para mim. Todas essas coisas e muito mais estão acontecendo todos os dias. Acontecendo por causa de um único produto da pesquisa industrial. E enquanto cercava a Terra com a fala, o tubo de vácuo acrescentou bilhões à nossa renda nacional, elevou nosso padrão de vida e produziu inúmeras novas conveniências. A partir dela, desenvolveram-se grandes e pequenas indústrias. A rede de telefonia de longa distância, a radiodifusão, a música gravada em alta fidelidade, os filmes falados. Esta lâmpada mágica criou 1 milhão de empregos em todas as cidades, vilas e aldeias do país. Empregos em serviços e manufatura. Empregos em entretenimento e educação.
Construiu 1000 fábricas, abriu 10.000 lojas e comércios, criou uma vasta demanda por matérias-primas para fazendas, minas e florestas. Todas essas coisas e muito mais aconteceram por causa de um único produto, do empreendimento individual e do estilo de vida americano. E enquanto durarem, não haverá fim para os milagres desta moderna terra de Aladim. O tubo de vácuo